A paz do Senhor, quem vos fala aqui é o pastor Jocelyn Moraes. Meus irmãos, queremos deixar uma breve palavra para você, amado ouvinte da palavra do Senhor, que se encontra, está registrada no livro de Josué. O livro de Josué, capítulo 1, tem uma expressão que fala assim: e sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto, levanta-te, pois agora passa este Jordão, tu e todo este povo, e a terra que eu te dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu disse a Moisés. Louvado seja o nome do Senhor. Josué era um jovem na época aqui, um jovem obediente, um jovem temente a Deus, temente ao seu líder Moisés, homem levantado por Deus para ali ser um referencial para tirar o povo dele da opressão de Faraó, da opressão do Egito. Lugar de crente não é no Egito. Lugar de crente é sendo oprimido por Faraó. E a ordem nesta noite, para você ouvinte da palavra do Senhor, é que Deus ele se utiliza das pessoas compromissadas para concretizar o seu querer. Deus não estava se agradando da situação que o povo dele estava sendo hostilizado ali no Egito, trabalhando por cebola, por pepino, e achando que estava tudo certo. Deus tem coisa grande, mas Deus permite circunstâncias nas nossas vidas para que possamos amadurecer, para que possamos crescer na graça e no conhecimento. Deus levantou este grande líder, Moisés, mas existe um tempo determinado. O tempo de Moisés estava chegando, porque a nossa vida é como vapor, né? Mais interessante que antes de Deus guardar, porque Moisés era uma propriedade de Deus, antes de Deus guardar Moisés, a Bíblia diz que Deus já tinha ali no seu coração reservado Josué, filho de Num. Era um homem temente a Deus, era um jovem temente a Deus, e ali ele mostrava um diferencial dos demais. Tinha o zelo, tinha o cuidado, tinha o ciúme de Moisés. Mas a Bíblia diz que o tempo de Moisés chegou e o tempo de Josué estava para ser concretizado. Deus tinha uma grande obra para concretizar, usando-se a vida de Josué. Diz que depois da morte de Moisés, servo do Senhor, observe, Moisés, servo do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Moisés foi um grande homem, um grande líder, mas Deus faz questão de colocar que ele foi o meu servo. O maior título aqui na terra não é a pessoa ter suas patentes. O maior título da terra é de ser chamado por Deus servo de Deus. E Deus faz meu servo, aquele zelo, meu servo, louvado seja o nome do Senhor. O meu servo Moisés, mas o meu está morto, levanta-te pois agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu te dou aos filhos de Israel. Levanta-te, tu e este povo, para a terra que eu hei de te mostrar. Ou seja, as promessas que Deus tinha feito a Abraão, será realmente semelhante às constelações, e Abraão pudesse contar as estrelas, que era imensa. As promessas que Deus tinha feito a Abraão, Deus estava se cumprindo aqui, usando o servo de Moisés, usando o servo de Deus, Josué. E Deus precisa nesses últimos dias usar
os seus Josué, pessoas que têm zelo, pessoas que têm aquele compromisso com Deus de levar a palavra do Senhor, está sempre com Moisés. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a chamada de Moisés, o tempo de Moisés foi concretizado. Agora é o tempo de Josué. Josué, ele entrou na terra prometida. Josué, ele contemplou do fruto da terra prometida. Moisés olhou, mas não entrou na terra prometida. Por uma ação simples. Mas quando Deus fala, a gente tem que estar atento ao que Deus está falando. Deus disse para Moisés: fala para a rocha brotar água. E Moisés com a vara feriu a rocha. E aquela rocha representava Cristo. E ali a água foi ali, feriu, aí saiu água da rocha, foi ferido, saiu água da rocha. Mas Deus mandou ele falar para a rocha. Por causa dessa atitude, Moisés não entrou na terra prometida. Por causa das atitudes dos demais que murmuraram, observe que murmuraram, no decorrer, no desgaste até chegar na terra prometida, morrer aquela geração todinha, levantou-se uma nova geração, só ficou Josué e Calebe daquela geração todinha. Deus é fiel, Deus é zeloso para cuidar para com os seus. Vale a pena confiar no Senhor, vale a pena você depositar no tempo do Senhor. E o tempo de Josué chegou agora. Josué não pediu para ser o líder, mas foi escolhido por Deus. Muitas vezes a gente não aceita situações, pessoas que Deus levanta, que era uma vida obscura, era uma pessoa pervertida, né? Aqui em Recife, é a Praça do Diário, e muitas mulheres muitas vezes estão se vendendo ali, mas muitas dali, Deus tirou de lá, e hoje deu uma missionária, é uma mulher de Deus, Deus mudou a história dela, Deus mudou o nome dela. Mas muitas vezes o homem, olha como foi a missionária ter falado, olha para o homem, mas Deus ele perdoa. Mas é interessante mas quem chamou aqui não foi o homem, quem chamou aqui foi o próprio Deus. Quem escolheu aqui não foi Moisés, quem escolheu foi Deus. Olha, o teu servo Josué, prepara-te. Então Moisés já sabia que Josué ia ser o seu sucessor. Josué era um jovem, mas era um jovem que tinha compromisso com Deus. Observe no versículo 3, todo lugar, Josué, Deus está falando para Josué, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu disse a Moisés. Ou seja, onde você botar a planta do seu pé, assim será abençoado, assim você conquistou, assim será sua. Ou seja, então Josué era um instrumento de Deus, era um instrumento que Deus precisava usar para direcionar aquele povo a entrar, a adentrar, como fala muitas vezes a missionária, né? Aquela terra prometida. Mas porém, para entrar existiam obstáculos. Primeiro obstáculo, o Jordão. Atravessou o Jordão foi aberto. Segundo obstáculo, as muralhas de Jericó. Terceiro obstáculo, os imigrantes, o pessoal que estava ali morando naquelas terras, e Deus ali deu ordenança de destruir, de matar, porque ali quem ia morar, quem ia ali realmente viver era o povo de Deus. Então ali era a promessa de Deus. Porque não adianta o diabo querer se levantar contra o povo de Deus. Ou sai da frente, não, Deus vai passar com o rolo compressor. Foi o que aconteceu. O povo chegou, o povo cantou o hino da vitória. Alguém podia até dizer assim: rapaz, é impossível essas muralhas ela cair. É uma muralha invencível, não tem como. 9 de altura, 6 metros de largura, não tem como um negócio desse. Mas é Deus. É Deus. O sopro de Deus é o sopro que muitas vezes o mar ele fica bravio.
E diz que o sopro de Deus Deus ali realmente foi tão grande ali que estremeceu a muralha ali, caiu toda a muralha. Agora observe, promessa de Deus é prego batido e virado. Deus prometeu dar livramento através dos seus servos que fez o juramento e diz assim embaixo, que não ia tocar na família de Raabe, nem nela. Aquela muralha toda caiu, observamos, amados, caiu todinha, mas só aquela parte onde estava Raabe, com a sua família, ficou em pé, intacta, porque Deus é fiel para cumprir com a sua palavra. Toda parte do teu pé, José, tu passar, onde tu tocares, aí eu te darei essa terra. Era a promessa de Deus. E no 4 diz assim, no 5, ninguém que poderá resistir todos os dias da tua vida, ninguém pode te resistir, porque eu estarei contigo. Isso é Deus, irmãos. Quando Deus, ninguém poderá resistir contra ti, sabe por quê? Porque não era Josué, era Deus na vida de Josué. E quando Deus é na vida do homem, irmão, não adianta levantar capeta, não adianta fazer motinho, não adianta querer cirandar, porque é o Senhor. E como o Senhor, Ele conduziu o povo para sair lá do deserto, através do anjo, durante o dia era uma nuvem, irmão. Deus dando direção através de uma nuvem, durante o dia uma coluna de fogo, era a presença do próprio Deus. Deus sempre foi na frente, quebrando as barreiras, quebrando os obstáculos. Deus sempre esteve na frente do povo dele. Agora Deus, Ele coloca Josué para estar à frente, conduzindo ao povo herdar a herança que Ele tinha prometido a Abraão. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a necessidade, irmãos, no versículo 6, ele diz também, porque as promessas de Deus, irmãos, estão de pé. Mas a necessidade está aqui, no versículo 6, esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás, não é outra pessoa, Deus vai usar você, Deus conta com você, mas eu não sei falar, mas Deus vai usar você. Deus usou Arão, irmão, para ser o intérprete de Moisés, mas no momento de abrir o mar vermelho, não foi a vara de Arão não, a vara de Arão floresceu, mas de abrir o mar vermelho, quem abriu foi a vara de Moisés. Deus é com Moisés, Deus é contigo, esforça-te, tem muito bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que eu jurei a seus pais que daria. Tão somente esforça-te e tem bom ânimo. Observe que Deus, Ele repete de novo, esforça-te. Tão somente esforça. Então, a necessidade do esforço. Não é fácil sobreviver. Não é fácil ser crente no dia de hoje. Um mundo turbado, um mundo de cabeça para baixo, o mundo com os valores invertidos, mas o sangue de Jesus tem poder na minha vida e sobre a sua vida. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo. Deus quer que você se anime. Deus não quer ver você triste, não quer ver você cabisbaixo, cabeça baixa. Deus não chamou você para ser galinha, Deus chamou você para ser águia. A águia olha para frente, para as alturas. Louvado seja o nome do Senhor. Deus quer que você esteja nas alturas, porque quando você está na altura, você tem uma visão panorama, você tem uma visão ampla, mas a galinha não, a galinha tem uma visão lateral. Deus tirou a gente do lago de chão, de lodo, para uma nova vida, tirou das trevas para a verdadeira luz. Quando eram trevas, seguimos o desígnio do tentador. Ele não quer ver você suceder, ele não quer ver bem no meu matrimônio, ele não quer ver
bem no seu matrimônio, mas o sangue de Jesus tem poder, porque o Senhor, Ele é o nosso ajudador, para teres o cuidado. Interessante que ele fala, esforçar, mas também tenha cuidado. Tenha cuidado. Machado é emprestado. Você não tem nada não. Tudo aqui é emprestado. Se você acha que é alguma coisa, você não é nada. Quem é Deus na sua vida? Louvado seja o nome do Senhor. Lembre-se disso, que o machado é emprestado. Tenha cuidado como vai usar. Tenha cuidado com o chamado. Tenha cuidado no propósito de Deus na sua vida. Deus fala aqui, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo, Deus fala que meu servo Moisés, ele não fala aqui Moisés, ele fala servo, que Moisés serviu, e nós somos servos de Deus. Aqui pela misericórdia estou como pastor para orientar, para direcionar, mas na escala de Deus, o maior ou o menor, ainda que estamos aqui para servir, servo de Deus. Louvado seja o nosso, estamos aqui servindo, trazendo esta palavra para você se alimentar, se alimente, se deleite. Louvado seja o nome do Senhor, porque esse é a vontade de Deus. Aí diz mais um pouco aqui, toda lei dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda. Para quê? Para que prudentemente te conduza por onde quer que andares. Dado os caminhos mais fáceis. Alguém não tem uma trilha por aqui, é mais fácil. Não, o caminho para o céu, ele é estreito. É estreito. É o caminho estreito que leva à salvação, e o caminho largo que leva à perdição. E Jesus mostrou que o caminho é tão estreito que ele morreu com um pé em cima do outro, para dizer que verdadeiramente foi estreito. Mas ele venceu. Hoje ele vive e reina para todo sempre. Observe bem. Versículo 8. E não se aparta da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Ou seja, não é a minha vontade, nem a sua vontade, é a vontade de Deus. A Bíblia, ela fechada, é um livro sagrado. Ela aberta, é a boca de Deus. Então Deus está falando com você, Deus está falando comigo, fazer tudo conforme o que ela está nos ordenando. Não precisa acrescentar, não precisa ilustrar nada. Fale o que a Bíblia está exortando para você, aleluia, e para mim também nesta noite. Tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. É só vitória. Mas está difícil, não está acontecendo nada. Vai acontecer, mas Deus prometeu, o ano não acabou. Deus não é um para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus, ele é Deus, Deus, ele é Criador. Alguém chega até a dizer que um dos médicos mais conceituados aí, que ele pega o coração do coração humano, bota na mão e fica pulsando assim. Mas quem criou aquele coração? Quem criou toda a estrutura que o homem tem, todos os membros? Foi Deus. Deus conhece cada cabelo. Sabe quantos cabelos tem na sua cabeça? Deus conhece você por dentro e você por fora. Mas a necessidade, o compromisso de andar nos caminhos dele. Aí o 9 ele fala assim: não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não temas nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Não, se você estiver no caminho,
se você estiver na presença, se você não perder a presença de Deus, perca tudo. Você pode até perder o emprego, você pode perder até uma promoção, você pode até perder algo que você tanto gostava, mas nunca perca na sua vida a presença de Deus. Que a presença de Deus, ela engloba tudo isso. A presença de Deus é a razão de nós estarmos aqui, porque sem ela eu não estaria aqui fazendo esse vídeo, respirando. É porque a presença de Deus está sobre nossas vidas. Que Deus abençoe a sua vida e guarde e tenha cuidado de cumprir toda a lei, assim como Moisés cumpriu, assim como Josué também, sucessor de Moisés, cumpriu. Deus também deixa para mim e para você que possamos andar no caminho. E o caminho é um caminho estreito, mas é o caminho que leva à salvação. Deus te abençoe em nome de Jesus.